Muito bem, meus amigos, voltamos aqui na sequência do programa Batalha na TV, pela TV Atalaia, Organizações Walter Franco. Vamos falar sobre um assunto que é muito importante, principalmente de março para cá, quando entramos na política de isolamento e de pandemia. Aí, ferramentas que já existiam pela internet, o trabalho home office, as lives, Instagram, etc., Face, e muitas vezes eram pouco explorados, passaram a ser explorados quase que 24 horas por dia. Então, vamos conversar aqui com o professor Fábio Gomes Rocha. Ele é um especialista na área de comunicação e vai nos dizer o que é que a vida mudou e o que é que vai mudar de lá para cá com a sua experiência como professor da querida UNIT. Professor, bom dia, tudo bem? Satisfação muito grande recebê-lo. Bom dia. Professor, o que é que mudou nesses últimos 7 meses, 8 meses, de março para cá, no que diz respeito à importância da comunicação? Bom, na verdade, a importância já existia, agora nós vimos que realmente nós precisamos de ferramentas para isso, né? Tivemos um boom. Foi. Por exemplo, os jovens estão em casa, eles precisam de entretenimento, vão para a rede social, é um meio que eles vão utilizar para fazer uma boa comunicação. Então, as redes sociais proporcionaram isso. As empresas precisaram migrar para um trabalho home office, tiveram que usar ferramentas. Os restaurantes tiveram que usar ferramentas para entregar comida. Então, o meio, a internet se fez necessário, né? A transformação digital, que antes era algo que se falava como algo mais bonito, né? Vamos fazer uma transformação digital. Em 7 meses foi obrigado. Não quer dizer que essas empresas, essas organizações conseguiram se adequar corretamente à internet, mas elas foram obrigadas, né? As pessoas passaram a utilizar esses recursos, criou aí algumas necessidades governamentais, né? A lei que nós já tínhamos, por exemplo, a Lei Geral de Proteção a Dados, que era uma lei que estava se discutindo, já tinha sido aprovada, começou a ser agora, foi sancionada e agora começa a ser utilizado, justamente porque com essa uso exacerbado da internet, nós temos que ter alguma proteção, mas assim, é um caminho sem volta, né? No caso do mundo todo, não é o Brasil, né? A gente viu que o uso da internet hoje não tem mais como voltar atrás, né? O isolamento obrigou a gente a ir para este caminho, obrigou o home office, mas tem parte disso que é bom, né? E essa obrigação, que era algo que nós caminhávamos muito lentamente, tivemos que fazer o quê? Foi assim, anos andando devagarzinho. De uma hora para outra começou a correr uma maratona, né? Professor, interessante que tinha gente que tinha, no seu escritório nem tanto, mas na sua residência, um computador até como decoração. Achava bonitinho, não é legal? O notebook também lá, tal, achava muito legal. Então, para muita gente, a internet era igual à linha do Equador, existia, todo mundo sabe que existe, mas ninguém vê, não é verdade? E agora, professor, no retorno agora de uma vida normal, que não estamos ainda, tem muita gente relaxando, e a gente tem avisado aqui, né? Em alguns países do mundo, inclusive lockdowns, já foram decretados, aqui algumas cidades do Rio Grande do Sul, né? Então, é preciso que haja esta preocupação ainda e a manutenção dos cuidados. Mas nós vamos voltar ao normal com fé em Deus. Esse retorno não será igual, né, professor? Não, não vai, porque assim, vamos analisar alguns pontos de vista práticos. O restaurante antes, que tinha a capacidade de atender 5 pessoas, usando a internet, ele atende bem mais pessoas. Sim. Então, para ele foi mais fácil, ele começa a ampliar. O governo, que tinha um espaço limitado e para atender 10 pessoas fazia filas, né, gastava com uma infraestrutura, com ar-condicionado que está ali há 20, 30 anos, está ficando ruim. Na internet ele consegue atender mais rapidamente. Isso é um lado positivo, né? Então não tem mais volta, né? Essa parte positiva tem que ficar. O lado negativo é como que eu atendo um público que também não sabe usar o computador, né? Uma pessoa de 80, 90 anos que veio muito depois das primeiras tecnologias, elas têm algumas dificuldades. Não só elas, pessoas mais isoladas, que a internet ainda não chega, mas com certeza, assim, parte do que nós ganhamos, teve muita coisa
que foi ruim, muitas mortes, mas assim, uma parte que fica de positivo é como essa tecnologia pode auxiliar nas empresas, nos governos, para poder facilitar a vida do cidadão. E o mundo empresarial? Porque, veja bem, nós tivemos agora aí, e estamos tendo ainda, dezenas, centenas e milhares de empresas fechando as portas, né? A situação não é pior porque o governo correu com o auxílio emergencial, porque senão viraríamos aqui uma Venezuela. Graças a Deus isso não ocorreu. Mas aí o empresário, ele está observando, alguns, claro, de que durante o período da sua pandemia, eu já conversei com empresários que me disseram aqui, a gente não cita o nome por uma questão de ética, que venderam muito mais no período da pandemia, né? Então, esses empresários que estão tendo o trabalho home office e tal, aí não paga energia, não paga isso, não paga aquilo, certamente irão pensar duas vezes em retornar à atividade normal, não é verdade? Não, e não é só isso, né? Vou dar alguns exemplos. Nós temos algumas empresas no estado que são especialistas em coisas distintas. Temos uma empresa de jogos do estado, por exemplo, que é uma empresa que cresce muito bem. Hoje, se ela quiser algum especialista de fora do Brasil para contratar, seria um baita de um trabalho no modelo anterior, porque ele vai pagar muito, mas a pessoa tem que se deslocar de outra região. Hoje eles podem contratar um melhor profissional e a pessoa pode trabalhar remotamente. Na verdade, o isolamento obrigou eles a aprenderem isso, então, e não só eles, todas as outras empresas. Por outro lado, como você disse, teve muitos empresários que não se adaptaram a tempo, porque a gente sabe que o time de adaptação não é rápido, né? Para uma empresa que é local, às vezes essa adaptação é custosa, mas aqueles que se adaptaram, provavelmente parte disso não volta mais. Ele não vai deixar, por exemplo, de vender na internet. O restaurante que antes só atendia local, começou a atender também ali na internet, ele não pode mais voltar. Provavelmente alguns vão ter que ampliar, porque além de ter local, atender na internet é uma nova logística, eles já aprenderam essa logística, né, que eu acho que é o ponto mais difícil, né, no Brasil, o sistema de logística, que trabalha remotamente, mas entrega remota é um processo totalmente diferente de só usar tecnologia. E eles aprenderam rapidamente, né, alguns demoraram um pouquinho, outros mais rápido. Essas empresas não voltam a ser como antes, né? E se eles acham que vão voltar, quando eles tentarem voltar, eles vão ver que algumas coisas não vai se adaptar como antes. Por quê? Porque o funcionário home office às vezes é mais produtivo, às vezes não, né? A gente sabe que o trabalho invade a casa dessa pessoa e ela tem outras... Em casa ela tem filhos, os filhos estão ali, a gente sabe disso. Já teve caso de um ator que estava aí no home office e a esposa passou nua ou seminua saindo do banheiro. Isso e assim, você foi o trabalho em casa assim, direitinho. O trabalho invadiu a casa da pessoa. Pois é. Mas se as empresas realmente pensarem que isso pode ser benéfico para os dois lados, tanto para o funcionário como para a empresa, vai continuar. E isso não tem volta, né? No mundo já existia. O home office lá fora já é algo que é antigo, não é novo. No Brasil parece que assim, agora nós descobrimos a vantagem do home office. Muito bem. Professor, o interessante é que, e é preciso ter cuidado, porque nós já entrevistamos aqui um colega seu, professor de Direito Trabalhista, e ele disse que é preciso ter cuidado com os abusos, porque muita gente pensa que por o funcionário estar trabalhando no home office, ele pode fazer uso à noite, de madrugada, dia de domingo, né? E por outro lado, eu fiz uma pergunta a ele, eu disse, mas o professor, o interessante é que muita gente pode estar dizendo que está trabalhando em casa, na realidade está na praia, num barzinho, tomando uma cerveja com notebook. Ele fez, isso aí nada impede, contanto que ele produza. Quer dizer, é uma situação, né, no mínimo interessante. Temos que tomar cuidado com os abusos. Nós sabemos que abusos vão acontecer. Acontece no presencial, né? Então, se acontece no presencial, vai acontecer. Por isso que, assim, tanto o funcionário quanto as empresas têm que saber que há limites, né? Algumas empresas já aprenderam com isso muito bem. Eles colocam o quê? Não, aqui estão as suas entregas. Se você quer trabalhar de madrugada, durante o dia ou durante a tarde, você faça a sua hora, contanto que você faça essa entrega que equivale à sua carga horária de trabalho. Empresas de tecnologia já fazem isso há algum tempo, né? Então a pessoa já tem um horário um pouco mais maleável, por quê?
Isso tem algumas coisas que no Brasil a gente não aprendeu um pouco com isso. O horário maleável, dependendo da pessoa, ele produz às vezes mais de manhã, outro produz mais à tarde. Então, na área que é produção computacional, isso é prático. Claro que eu não posso ter isso para todas as áreas. Tem gente que produz bem à noite, de madrugada, varando à noite, né? E aí isso é perfeito. Ele fala assim, não, eu vou trabalhar de madrugada. Vai lá e trabalha de madrugada. Porém, nós temos que atender o público também. Então, tem aquela pessoa que ele tem que ter o horário, né? Então, o atendimento quando você vai procurar o INSS sendo online ou presencial, você não vai procurar de madrugada, você quer o horário comercial. Então, nós sabemos que há limitações para essa maleabilidade. Então, os funcionários, ele pode estar onde ele quiser? Pode, desde que ele esteja fazendo o trabalho dele. Porém, essa maleabilidade também deve servir para a empresa, né? Eles passarem a tarefa e ter uma certa maleabilidade, mas a nossa legislação tem evoluído, nós notamos essa evolução, talvez uma evolução ainda lenta, mas nós temos visto essa evolução, né? A lei trabalhista mudou algumas coisas que antes nem era permitido o trabalho remoto, até porque, imagina, a pessoa sofreu um acidente em casa, mas ele está trabalhando. É acidente de trabalho, não é? Cria-se... Nossa legislação tinha esses problemas. Então, isso foi um avanço. Tem coisas que avançam, que melhoram, mas a gente ainda cria alguns outros problemas. Mas eu acho que, como é um caminho sem volta no mundo todo, nós vamos ter que aprender a conseguir gerenciar isso, para que as empresas não abusem dos funcionários, mas que os funcionários também produzam o que deve ser produzido naquele tempo de trabalho. Muito bem. Professor Fábio Gomes Rocha, foi uma satisfação muito grande recebê-lo aqui no programa Batalha na TV, pela TV Atalaia Organizações Walter Franco. Um abraço e bom domingo, tá bom? Muito obrigado. Ok. Chegamos, portanto, ao final do programa Batalha na TV de hoje. Muito obrigado a todos vocês. Estaremos de volta, com fé em Deus, no próximo domingo, a partir das 10h30. Um abraço e até lá.